Você já acordou de madrugada e sentiu que o chão fugiu dos seus pés? Pois eu senti. Eram 4 horas da manhã. O silêncio da casa pesava, e eu desci só para beber um copo d'água. Mas o que encontrei na garagem mudou minha vida para sempre. Lá estava ele, meu marido, o homem com quem eu dividi 45 anos da minha vida. De costas, cochichando no telefone, rindo baixinho, um riso que eu não conhecia mais. Eu fiquei parada, olhando aquela cena como quem olha um estranho dentro da própria casa. Quando criei coragem e perguntei o que estava fazendo ali, ele se virou, sem vergonha nenhuma, e me disse: "Ué, Josefina, você não quer. Tem quem queira." Naquele instante, minha alma despencou dentro do peito. O tempo parou. Eu ouvi a frase ecoar dentro da minha cabeça como um trovão. Foi ali, na escuridão daquela garagem, que descobri a verdade que sempre se escondeu por trás do silêncio. 45 anos de casamento viraram pó naquela madrugada. E foi naquele momento que eu percebi. A mulher calada que ele conhecia tinha morrido. Quem nasceu dali foi outra Josefina. Uma que não ia mais engolir nada em silêncio. O relógio de parede da cozinha, um presente de casamento de 45 anos atrás, soava como o bater de um coração cansado. 4 da manhã. O ar em Sete Lagoas era denso e úmido, prenunciando o calor que esmagaria o dia. Josefina Duarte desceu as escadas em silêncio, os pés descalços sentindo o frio do ladrilho. Uma sede insistente a arrancara do sono leve e intermitente que se tornara sua rotina. A casa, construída por seu pai, rangia sob o peso de décadas de vidas vividas, de alegrias contidas e de tristezas engolidas. Ao chegar ao pé da escada, um som estranho filtrou-se pela fresta da porta que dava para a garagem. Não era o estalo da madeira se acomodando ou o zumbido da velha geladeira. Era uma voz. A voz de Joaquim, seu marido. Mas não era a voz ríspida e impaciente que ele usava com ela. A voz que soava como cascalho sendo arrastado. Esta era uma voz melosa, untada de uma doçura que ela não ouvia direcionada a si mesma desde os tempos do namoro. Talvez nem mesmo naquela época. Era um sussurro cúmplice, pontuado por uma risada baixa, quase adolescente. O copo de água foi esquecido. O coração de Josefina, que antes batia no ritmo lento do relógio, agora martelava contra suas costelas com uma urgência dolorosa. Ela se aproximou da porta, a mão tremendo ao tocar a maçaneta fria. Cada fibra do seu ser gritava para que ela voltasse para a cama, para que fingisse não ter ouvido, para que se afogasse mais uma vez no silêncio confortável e sufocante que definia seu casamento. Mas algo naquela madrugada era diferente. Uma coragem fria, nascida do esgotamento, tomou conta dela. Ela girou a maçaneta devagar, abrindo a porta apenas o suficiente para enxergar. E lá estava ele, Joaquim, de costas para ela, vestido com a camisa que ela passara na tarde anterior, encostado no capô do carro que ambos haviam lutado tanto para comprar. Ele segurava o celular junto ao ouvido, o corpo levemente curvado, como um confidente compartilhando o maior dos segredos. "Não, meu bem. Ela está dormindo. Sono pesado como sempre", ele sussurrou, e o riso que se seguiu foi uma faca que rasgou o peito de Josefina. "Amanhã dou um jeito. Digo que vou pescar com os compadres. A gente se encontra no mesmo lugar." Um silêncio. Josefina prendeu a respiração, o ar queimando seus pulmões. Ela podia ouvir a voz feminina, abafada e distante, do outro lado da linha. "Eu também, meu amor. Mais do que você imagina." Naquele instante, o mundo de Josefina, um universo meticulosamente construído sobre a fundação da paciência e da negação, ruiu. Ela empurrou a porta com mais força. O rangido agudo cortou o ar e a conversa de Joaquim. Ele se virou, o susto deformando seu rosto por um segundo antes de ser substituído por uma máscara de irritação e desafio. Não havia culpa em seus olhos. Não havia vergonha. Apenas o incômodo de ter sido interrompido. "O que você está fazendo aqui, mulher? Me espionando?" Ele rosnou, guardando o celular no bolso. A voz de Josefina saiu trêmula, um fiapo de som na imensidão da garagem escura. "Com quem você estava falando, Joaquim?" Ele deu de ombros, um gesto de desdém que a atingiu com mais força do que um tapa. Seus olhos, pequenos e duros, a avaliaram de cima a baixo, dos cabelos grisalhos desgrenhados à camisola puída. E então, ele proferiu as palavras que se tornariam o marco zero de sua nova vida, a sentença que a condenaria à liberdade.
Ué, Josefina? Ele disse, a voz arrastada, carregada de um desprezo cruel e final. Você não quer? Tem quem queira. O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. A garagem girou, as ferramentas penduradas na parede se tornando borrões disformes. Ela sentiu sua alma inteira despencar. Um peso morto caindo num abismo sem fim. 45 anos. Uma vida inteira de dedicação, de refeições quentes, de camisas passadas, de filhos criados, de noites solitárias, tudo reduzido a pó por aquela frase displicente, jogada no ar frio da madrugada como lixo. Ela não respondeu, apenas se virou, subiu as escadas com a rigidez de uma autômata e fechou a porta do quarto. O som do clique da fechadura foi o som de uma era terminando. Josefina Duarte não era uma mulher de rompantes. Sua vida fora tecida com os fios da contenção, da observação silenciosa e de uma resiliência que ela mesma mal reconhecia. Nascida e criada em Sete Lagoas, uma cidade de ritmo próprio, onde as notícias corriam mais rápido que o vento e a reputação de uma família era seu bem mais valioso. Ela aprendeu desde cedo as regras não escritas do seu universo. Mulher direita não dá escândalo, dizia sua mãe, uma mulher de mãos calejadas e olhar resignado. A gente engole o choro, ajeita o vestido e serve o café. A vida é assim. Sentada na beirada da cama, o corpo enregelado apesar do ar abafado, Josefina sentia o eco daquelas lições em sua mente. Ela era a filha de seu Alonso, o dono da loja de tecidos mais antiga da Rua Direita. Um homem que a ensinou o ofício da costura antes mesmo de ela aprender a conjugar os verbos mais difíceis na escola. Aos 12 anos, seus dedos já dançavam com a agulha e a linha, transformando retalhos em vestidos, consertando o que parecia irremediável. A costura era sua linguagem, sua forma de colocar ordem no caos. Cada ponto era uma decisão, cada bainha, uma finalização. Ela conheceu Joaquim num baile de carnaval no clube da cidade. Ele era vistoso, forte, com um sorriso fácil que encantava a todos e uma promessa de estabilidade que seu pai aprovou de imediato. Ele trabalhava na grande fábrica de cimento, um emprego sólido, de homem de futuro. No início, ele era gentil. Trazia flores, a levava para tomar sorvete na praça, sussurrava planos de uma vida a dois. Josefina, com seus 19 anos e um coração ingênuo, acreditou em cada palavra. O casamento veio rápido, uma festa simples, mas cheia de esperança. A casa em que viviam era a herança de seus pais, um sobrado sólido no bairro de Fátima, com um quintal generoso onde ela plantou um pé de jabuticaba que cresceu junto com seus filhos, Marcos e Sofia. Foi ali, na pequena sala de jantar, que as primeiras fissuras começaram a aparecer. Joaquim chegava do trabalho cansado, o corpo coberto por uma fina poeira branca da fábrica. O sorriso fácil do namoro deu lugar a um grunhido monossilábico. As gentilezas foram substituídas por exigências. A janta está pronta? Passou minha camisa? Esses meninos fazem barulho demais. Josefina, fiel aos ensinamentos de sua mãe, atribuía a grosseria ao cansaço. Um homem que trabalhava duro sob o sol tinha o direito de ser ríspido. Ela se desdobrava para agradá-lo, para manter a casa em perfeita ordem, os filhos em silêncio, a paz doméstica intacta. Mas a paz era unilateral. Era a paz dele, construída sobre o silêncio dela. Com o tempo, as noites de Joaquim no bar com os amigos se tornaram mais frequentes. Ele chegava tarde, cheirando a cerveja e a um perfume feminino adocicado que ele sempre atribuía ao ambiente. Josefina encontrava manchas de batom em seus colarinhos, desculpas esfarrapadas para fins de semana ausente, uma frieza crescente na cama que se tornou um abismo entre eles. Ela nunca o confrontou diretamente. O medo do escândalo, o medo de confirmar suas suspeitas e ter que tomar uma atitude, a paralisava. Perguntar era arriscar a ruína daquela estrutura frágil que ela chamava de família. Então, ela costurava. Costurava para fora, para ajudar nas despesas, mas principalmente, costurava para si mesma, para acalmar a alma. A máquina de costura, com seu zumbido constante, era sua confidente. Naquele som, ela podia afogar seus medos e suas mágoas. Agora, naquela madrugada que partia o tempo em dois, o antes e o depois, Josefina percebeu a dimensão de sua própria conivência. A frase de Joaquim
Não era o início de uma traição. Era a confirmação descarada de uma vida inteira delas. Ele não se dera ao trabalho de mentir. Ele não sentia a necessidade. Aos olhos dele, ela era apenas um móvel antigo na casa. Útil, mas sem valor, facilmente ignorado. Você não quer? Tem quem queira. A frase ecoava, despindo a mentira de sua cortesia. Ele não estava falando sobre sexo. Ele estava falando sobre atenção, carinho, vida. Ele estava dizendo que ela, Josefina, havia se tornado invisível. E a parte mais dolorosa era que, por muito tempo, ela mesma havia colaborado para esse desaparecimento. A luz pálida do amanhecer começou a tingir as cortinas de um cinza melancólico. Josefina não pregou o olho. Sua mente, antes um refúgio de listas de afazeres e preocupações maternas, transformara-se num cinema particular, projetando cenas de um passado que agora ela via com uma clareza cortante. As peças do quebra-cabeça, que antes ela se recusava a encaixar, agora se juntavam com uma precisão brutal. Lembrou-se do 5º aniversário de casamento. Ela havia passado o dia preparando o prato favorito dele, um frango com quiabo caprichado. Usou o vestido que ele mais gostava, arrumou a mesa com a toalha de renda que herdara da avó. Esperou. Ele chegou perto da meia-noite, cambaleando, com um sorriso bobo no rosto. Tava comemorando com os rapazes, mulher. Esqueci. Ele nem sequer notou a mesa posta ou o vestido. Apenas caiu na cama e dormiu. Na manhã seguinte, ela serviu o frango requentado no almoço. E ele reclamou que o quiabo estava babando. Ela lavou a louça em silêncio, as lágrimas se misturando à água na pia. Veio à mente a formatura de Sofia no ensino médio. A filha, radiante em sua beca, procurava pelo pai na plateia. Joaquim havia prometido ir. É a formatura da minha princesa, claro que eu vou. Mas sua cadeira permaneceu vazia. Mais tarde, ele chegou em casa com uma história confusa sobre o carro quebrado. Um amigo que precisou de ajuda. Josefina viu a decepção nos olhos da filha, um brilho que se apagava. Foi ela quem abraçou Sofia, quem disse que o importante era a conquista dela, enquanto por dentro amaldiçoava a mentira e a ausência. E havia as humilhações sutis, as que doíam mais porque eram disfarçadas de brincadeira na frente dos outros. Nos almoços de domingo, ele sempre encontrava um jeito de diminuí-la. A Josefina? Ah, a vida dela é fácil. Só fica em casa costurando uns paninhos. Ele dizia isso enquanto se servia da comida que ela passara a manhã inteira preparando. Essa aí não sabe nem preencher um cheque direito. Ele ria para os cunhados, ignorando que era o dinheiro das costurinhas dela que muitas vezes pagava a conta de luz ou comprava o material escolar das crianças quando o salário dele acabava antes do fim do mês. Cada memória era um ponto na longa costura de sua vida conjugal. Pontos que ela dera sem perceber que o tecido estava podre. Eram os deixa pra lá, os ele é assim mesmo, os é melhor não criar caso. Eram os suspiros engolidos, as palavras não ditas, os sonhos guardados numa caixa empoeirada no fundo do armário. Ela sonhara em ter um pequeno ateliê, uma lojinha na frente da casa, com seu nome na placa. Josefina Costuras Finas. Quando mencionou a ideia a Joaquim, anos atrás, ele riu. Você tá sonhando alto demais, mulher. Quem vai querer comprar suas coisas? Fica aí no seu cantinho que você ganha mais. E ela mais uma vez se encolheu e guardou o sonho. O som do chuveiro no banheiro ao lado a trouxe de volta ao presente. Joaquim. Ele estava se arrumando para o dia. Como se a madrugada não tivesse existido. Como se as palavras dele não tivessem demolido as fundações da casa. A água caindo era um som banal, cotidiano. E essa normalidade era o maior dos insultos. Ele se sentia no direito de traí-la, de humilhá-la, e depois de tomar seu banho e esperar que o café estivesse na mesa. Uma nova sensação começou a borbulhar sob o gelo do choque. Não era apenas dor, era raiva. Uma raiva fria, límpida, que nunca sentira antes. Não a raiva explosiva de Joaquim, mas uma fúria silenciosa e potente, que se acumulava como uma represa prestes a romper. Ela olhou para suas mãos. As mãos que haviam cuidado, costurado, afagado, limpado. Mãos que haviam construído uma vida que agora se revelava uma farsa. E pela primeira vez, Josefina se perguntou o que aquelas mãos poderiam destruir. Ou melhor, o que poderiam construir para si mesmas, a partir dos escombros. Joaquim saiu do banheiro enrolado na toalha, assobiando uma melodia qualquer de um programa de rádio.
Ele passou pelo quarto, pegou uma cueca limpa na gaveta sem sequer olhar na direção de Josefina, que continuava sentada na cama, imóvel como uma estátua de sal. A indiferença dele era uma arma, e ele a manejava com a perícia de quem a usou por toda a vida. Ele se vestiu no closet, e a normalidade de seus gestos era ensurdecedora. O fechar do zíper da calça, a fivela do cinto, o borrifar de uma loção pós-barba que cheirava a mentira. Quando saiu, já vestido para o trabalho na fábrica, ele parou na porta e a olhou. "Não vai descer para fazer o café?" ele perguntou, a voz neutra, como se estivesse perguntando as horas. Josefina ergueu o rosto. Os olhos dela, geralmente dóceis e um tanto cansados, agora tinham uma profundidade escura e inescrutável. Ela não disse nada. Apenas o encarou. O silêncio dela era diferente. Não era o silêncio submisso de sempre. Era um silêncio pesado, denso. Um muro que se erguia entre eles. Joaquim franziu a testa, desconcertado por aquela reação inédita. Que foi? Deu para ficar muda agora? Se for por causa daquela bobagem de madrugada, esquece isso. Você sabe como eu sou quando bebo umas a mais. A mentira era tão descarada, tão mal construída, que Josefina sentiu uma vontade súbita de rir. Ele não estava bêbado. A voz dele era lúcida, o corpo firme. Ele a estava tratando como uma idiota. E o pior, esperava que ela aceitasse o papel. "O café está na cozinha", ela disse, a voz baixa e rouca. "Fiz mais cedo." Satisfeito, ele deu de ombros e desceu as escadas. Josefina ouviu o barulho da xícara na mesa, o som do pão sendo partido. Ele estava comendo. Sua vida seguia em frente, sem um arranhão. Ela, no entanto, sentia-se fraturada por dentro. Levantou-se e foi até o espelho. Encarou a mulher que a olhava de volta, o rosto marcado por rugas finas, os cabelos brancos que ela se recusava a pintar, os ombros ligeiramente curvados pelo peso dos anos e das obrigações. Quem era aquela mulher? Era a Josefina de Joaquim? A mãe de Marcos e Sofia? A avó de Lucas e Mariana? Onde estava a Josefina que sonhava com um ateliê, que gostava de dançar nas festas de São João, que lia romances escondida até tarde da noite? Ela havia se perdido em algum ponto do caminho, soterrada sob camadas de "é meu dever" e "não quero incomodar". O telefone tocou na mesinha de cabeceira, assustando-a. Era Sofia. "Oi, mãe. Tudo bem por aí?" A voz da filha era sempre um bálsamo, um sopro de alegria. "Tudo bem, minha filha. E você? As crianças?" Josefina se esforçou para manter a voz firme, para não deixar a rachadura transparecer. "Tudo ótimo. Lucas tirou nota 10 em matemática, acredita?" Puxou a avó costureira. "Bom com os números." Ela riu. "Liguei para combinar o almoço de domingo. Pai me lembrou que faz tempo que a gente não se reúne. Podemos ir aí? A gente leva a sobremesa. O almoço de domingo." A menção soou como uma ironia cruel. O palco perfeito da família feliz, a mesa farta, os sorrisos forçados. E Joaquim, o grande patriarca, presidindo a farsa. Naquele instante, uma ideia ainda disforme e perigosa começou a tomar forma na mente de Josefina. Uma semente de rebelião, plantada no solo fértil de sua dor. "Claro, minha filha", respondeu Josefina, a voz adquirindo uma nova e estranha firmeza. "Podem vir, façam isso. Chamem seu irmão também. Quero a família toda reunida. Vai ser um domingo especial." Havia algo no tom dela que fez Sofia hesitar. "Mãe, tá tudo bem mesmo? A senhora parece diferente." "Estou ótima, querida. Apenas decidi que algumas coisas precisam mudar", disse Josefina, e ao proferir as palavras em voz alta, sentiu-as se tornarem verdade. "Estou ótima." Ela desligou o telefone e ouviu o som do portão da garagem se abrindo. Joaquim estava saindo para o trabalho. Sozinha na casa silenciosa, Josefina caminhou até a janela e o observou manobrar o carro e desaparecer rua abaixo. O sol da manhã agora invadia o quarto, mas não trazia calor. Trazia uma luz fria, uma clareza que iluminava não apenas o quarto, mas também o caminho que ela, de repente, sabia que precisava trilhar. Um caminho que passava, inevitavelmente, por aquele almoço de domingo. O dia se arrastou em uma névoa de irrealidade. Josefina moveu-se pela casa cumprindo suas tarefas habituais, mas de forma mecânica. Lavou a louça, arrumou a cama, varreu a cozinha. Cada gesto era um disfarce, uma tentativa de manter a normalidade externa
enquanto por dentro uma revolução estava em curso. Seu verdadeiro foco não estava nos afazeres domésticos, mas no objeto que repousava sobre a mesa de cabeceira de Joaquim: o celular. Aquele pequeno retângulo de vidro e metal, que antes era apenas um aparelho indiferente, agora se tornara a caixa de Pandora de sua vida. Continha a prova, a verdade nua e crua, que ela precisava não apenas para si mesma, mas para o que planejava fazer. A questão era: como abri-la? Joaquim sempre fora possessivo com seu celular. Levava-o para todo lugar, até para o banheiro. Colocava-o virado para baixo sobre a mesa. Josefina, que mal sabia usar o próprio aparelho para algo além de ligar para os filhos, sentia-se diante de uma fortaleza impenetrável. Ela sabia que ele usava uma senha, um padrão de desenho na tela. Já ouvira fazer o gesto de relance, um movimento rápido e displicente dos dedos, mas nunca prestara atenção suficiente para memorizá-lo. A ansiedade a consumia. Ela precisava agir rápido. Joaquim poderia apagar as mensagens, as ligações, os vestígios de sua vida dupla. A oportunidade era agora, enquanto ele estava na fábrica, acreditando que ela era a mesma mulher submissa de sempre, que já havia esquecido a bobagem. Ela pegou o aparelho. O metal era frio em sua mão quente e trêmula. Acendeu a tela. Lá estavam os 9 pontos, esperando o desenho secreto. Tentou um L de Lourdes, o nome da mãe dele. Nada. Um J de Joaquim. Nada. Um Z. Nada. Após algumas tentativas, o aparelho exibiu uma mensagem: tente novamente em 30 segundos. O coração dela disparou. E se ele bloqueasse de vez? E se Joaquim chegasse e a pegasse com o celular na mão? Ela respirou fundo, forçando-se a pensar com a mesma lógica que usava para decifrar um molde de costura complicado. Joaquim era um homem de hábitos, previsível em sua arrogância. Qual seria a senha de um homem como ele? Algo que o lembrasse de seu próprio ego? O ano em que comprou o primeiro carro? A data de fundação do seu time de futebol? Ela foi até a sala e olhou para a estante. Havia um porta-retratos antigo, do dia do casamento deles. E ao lado, um troféu empoeirado que ele ganhara num campeonato de bocha do clube. A data estava gravada na plaquinha de metal. 1988. O ano em que seu time, o Atlético Mineiro, ganhara um campeonato estadual importante. Ele falava daquele ano com um orgulho desmedido, como se ele mesmo tivesse marcado o gol da vitória. Josefina voltou para o quarto, o celular em mãos. Tentou desenhar os números. 1, 9, 8, 8. A tela se desbloqueou. Um arrepio percorreu sua espinha. Era uma mistura de triunfo e pavor. A porta estava aberta. Agora, ela precisava ter coragem para olhar o que havia dentro. Seus dedos, acostumados com a delicadeza de tecidos finos, pareciam grossos e desajeitados na tela lisa. Ela procurou pelo aplicativo de mensagens, o mesmo que vira no celular de sua neta. Abriu, e o nome no topo da lista de conversas a atingiu como um soco no estômago. Meu Girassol. O apelido era tão absurdamente clichê, tão fora do universo de seu marido rude e pragmático, que por um instante ela pensou estar no celular errado. Mas não. A foto de perfil de Joaquim estava ali. Ela clicou na conversa. E o abismo se abriu de vez. As mensagens se desdobravam na tela. Uma torrente de palavras que não pertenciam ao seu mundo, ao seu casamento, ao homem com quem dividira a cama por mais de 4 décadas. Eram centenas, milhares. Um diálogo contínuo que se estendia por meses, talvez anos. Bom dia, meu girassol. Já iluminando meu dia? Enviada por ele às 6 da manhã, enquanto Josefina estava na cozinha preparando seu café. Saudade da sua voz, meu amor. O dia na fábrica não passa sem pensar em você. Uma mensagem da hora do almoço, quando ele costumava ligar para casa para dar ordens sobre a janta. A patroa tá roncando aqui. Mal sabe ela que meu pensamento voa para longe para você. Na enviada à tarde da noite, da cama que eles compartilhavam. Josefina sentiu o ar faltar. A patroa. Era assim que ele se referia a ela. Um termo frio, impessoal, que a reduzia a uma função, a uma gerente de sua casa, de sua vida. Ela rolou a conversa, o dedo tremendo, os olhos devorando cada palavra, cada emoji de coração e beijo que ele jamais usara com ela. Havia fotos. A mulher, a quem ele chamava de meu girassol, era consideravelmente mais jovem, talvez uns 30 anos a menos que ele.
Tinha cabelos tingidos de um loiro vibrante e um sorriso largo e confiante. Em uma foto, ela usava um vestido florido e posava em frente a uma cachoeira. Na legenda, Joaquim havia escrito: "A paisagem mais linda do mundo é você." Josefina se lembrou daquele dia. Ele dissera que ia a uma pescaria de fim de semana, com os compadres, numa cidade vizinha. A cachoeira ao fundo era inconfundível. Havia planos. Planos de viagens para a praia, assim que eu conseguir enrolar a velha com uma desculpa qualquer. Planos de comprar um apartamento pequeno, nosso cantinho. Havia críticas a ela, disfarçadas de confidências. A Josefina fez aquela comida pesada de novo. Meu estômago tá reclamando. Saudade do seu tempero leve. Ela não entende nada de tecnologia. É como falar com uma parede. Hoje, ela veio com uma conversa de que a máquina de costura tá velha. Gasta dinheiro com cada besteira. Cada mensagem era uma microtraição, uma pequena facada que, somada a milhares de outras, sangrava a alma. O mais doloroso não era a infidelidade carnal, que ela já suspeitava há muito tempo. Era a traição emocional. Era a vida paralela, rica em detalhes, em carinho, em cumplicidade, que ele construíra pelas costas dela. Ele dava a outra mulher a versão de si mesmo que negara a Josefina por décadas. O homem atencioso, o companheiro, o amante. Para ela sobrava a patroa, a velha, o resquício de uma obrigação. Josefina sentou-se no chão do quarto, o celular ainda na mão, o corpo tremendo incontrolavelmente. Não eram lágrimas de tristeza que escorriam por seu rosto, mas de uma raiva pura, gélida. A humilhação era profunda, visceral. Ele não apenas a traíra, ele a anulara, apagara sua identidade, sua história, seu valor. Ela continuou a rolar as mensagens, mas agora com um propósito diferente. Não era mais a esposa ferida buscando a dimensão da dor. Era uma investigadora juntando provas. Ela começou a tirar fotos da tela com seu próprio celular, um aparelho simples que mal usava. Fotografou as declarações de amor, os planos, as ofensas. Cada foto era um tijolo no muro de sua resolução. Cada flash era uma faísca em seus olhos. Quando terminou, sentia-se exausta, mas estranhamente lúcida. A dor ainda estava lá, uma brasa viva em seu peito. Mas sobre ela crescia uma camada de determinação fria. O plano para o almoço de domingo, que antes era apenas uma ideia vaga e vingativa, agora se solidificava. Não seria um escândalo impensado. Seria uma execução, uma apresentação. Ela não gritaria, não choraria. Ela simplesmente apresentaria os fatos. Deixaria que a verdade, em pixels e palavras doces que não eram para ela, falasse por si mesma. Ela usaria a própria arma de Joaquim, sua modernidade secreta, para desmascará-lo no coração de seu império. A família que ele fingia liderar e honrar. A raiva, quando destilada pela dor de uma vida inteira, pode se transformar em um combustível de clareza inigualável. Para Josefina, o choque inicial e a agonia da descoberta deram lugar a uma frieza calculista que ela jamais imaginou possuir. O choro cessou, substituído por uma respiração lenta e controlada. Ela se levantou do chão, guardou seu celular com as provas no bolso do avental e colocou o de Joaquim exatamente onde o encontrara, com a tela virada para baixo. O disfarce precisava ser perfeito. Ela desceu para sua sala de costura, um pequeno cômodo nos fundos da casa que era seu santuário. O cheiro de tecido, óleo de máquina e linha era o seu cheiro de paz. Sentou-se em sua cadeira, diante da velha máquina Singer que a acompanhava há 30 anos, mas não a ligou. Apenas fitou a parede à sua frente, onde um calendário de papel marcava os dias. Faltavam 6 dias para o domingo. Seu plano inicial era simples: expor Joaquim, mas agora, sentada em seu refúgio, ela começou a lapidar a ideia, a transformá-la de um ato de vingança em um ato de justiça. Não era apenas sobre humilhá-lo como ele a humilhara. Era sobre reivindicar sua própria narrativa, sobre mostrar a todos, seus filhos, seus netos e, mais importante, a si mesma, quem ela era de verdade, para além da sombra de seu marido. Ela não queria uma confrontação privada. Um confronto a sós com Joaquim resultaria em negação, em manipulação. Ele a chamaria de louca, diria que ela imaginou coisas, talvez até a culpasse. Se você fosse uma esposa melhor, ele diria,
Ela conhecia o roteiro. E não estava disposta a ser a atriz coadjuvante em mais um de seus dramas. A plateia era essencial. A família. Os filhos que ele ensinou a respeitá-lo, mesmo quando era ausente e negligente. As noras e o genro, que viam apenas a fachada do seu Joaquim, o homem trabalhador e de boa praça. Os netos, que o adoravam como o avô bonachão que contava histórias e dava dinheiro escondido. Todos precisavam ver. Precisavam conhecer o homem que ela conhecia na intimidade do desprezo. O almoço de domingo seria o palco. A mesa farta, a casa cheia, o clima de celebração familiar seria o cenário perfeito para o contraste. A ironia seria sua aliada. Ela o deixaria desempenhar seu papel de patriarca até o fim. Deixaria que ele se sentasse à cabeceira da mesa, que fizesse seus discursos sobre a importância da família, da união, da honestidade. E então, no auge de sua hipocrisia, ela apresentaria a conta. Não seria um ato impulsivo. Seria um roteiro cuidadosamente ensaiado em sua mente. Ela não levantaria a voz. A calma seria sua maior arma. A serenidade de quem detém uma verdade irrefutável. Ela imaginou a cena repetidas vezes. O tilintar dos talheres, as conversas paralelas, o riso das crianças. E então, sua voz, clara e firme, cortando o ar. Joaquim, acho que tem algo que você precisa explicar para a nossa família. A ideia a assustava e a fortalecia ao mesmo tempo. Era o passo mais ousado que já considerara em toda a sua vida. Ia contra tudo que sua mãe lhe ensinara, contra a cultura do silêncio que a moldara. Mas a mulher que vira as mensagens no celular não era mais a mesma que descera para beber água naquela madrugada. Aquela mulher havia morrido, e de suas cinzas nascia uma outra, forjada em decepção e movida por uma necessidade inadiável de dignidade. Ela sabia que as consequências seriam imensas. A família se despedaçaria. A imagem pública, tão cuidadosamente mantida, se estilhaçaria. Mas que família era aquela? Que imagem era aquela? Uma mentira, uma peça de teatro, onde ela era a única que não sabia que seu papel era o de tola. Não mais. O pano estava prestes a cair. E ela mesma seria a diretora do ato final. Os dias que se seguiram foram os mais longos e tensos da vida de Josefina. Ela se tornou uma atriz em sua própria casa, desempenhando o papel de esposa com uma perfeição que beirava o assustador. A máscara da normalidade estava tão bem ajustada que nem mesmo Joaquim, um homem absorto em seu próprio mundo, desconfiou de algo. Na terça-feira, ele chegou em casa reclamando de dor de cabeça. Josefina, como sempre fazia, preparou um chá de boldo e lhe entregou a xícara sem dizer uma palavra. Ele bebeu, resmungou um obrigado e foi assistir ao jogo de futebol na televisão. Enquanto ele gritava com os jogadores na tela, ela, sentada em sua poltrona com um bordado nas mãos, sentia as provas em seu celular queimando no bolso do avental. A calma exterior dela era uma fina camada de gelo sobre um vulcão. Na quarta-feira, ele esqueceu a carteira em casa. Ligou do trabalho, irritado, exigindo que ela a levasse até a fábrica. No passado, ela teria largado tudo, pegado 2 ônibus e atravessado a cidade para servi-lo. Desta vez, ela respondeu com uma voz mansa e firme. Não posso ir agora, Joaquim. Estou no meio de uma encomenda urgente para uma cliente. Você terá que voltar para buscar ou pedir para alguém lhe emprestar dinheiro para o almoço. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha, seguido por um resmungo e o telefone sendo desligado na sua cara. Josefina sentiu uma pequena, mas poderosa onda de satisfação. Foi o primeiro não que ela lhe dissera em anos. Na sexta à noite, ele anunciou que iria jogar uma sinuca com os rapazes. Era a desculpa de sempre. Josefina apenas assentiu, os olhos fixos na novela. Não me espere acordada, ele disse já na porta. Não se preocupe, não vou. Ela respondeu, sem desviar o olhar da televisão. Ele saiu e a casa mergulhou no silêncio que, pela primeira vez, não pareceu solitário, mas sim pacífico. Ela sabia exatamente para onde ele estava indo. Sabia que naquele exato momento, ele provavelmente estava enviando uma mensagem para o meu girassol, dizendo o quanto sentia sua falta. A dor ainda a picava, mas a certeza de seu plano a anestesiava. Durante toda a semana, ela preparou o palco para o domingo. Ligou para Marcos, seu filho, confirmando o almoço. Sua irmã já me falou. Que bom, mãe, a gente vai. A Cláudia, sua nora, e a Mariana estão com saudades da sua comida.
conversou com Sofia novamente, discutindo os detalhes. Mãe, a senhora quer que eu leve alguma coisa além da sobremesa? Não, minha filha. Deixa que eu cuido de tudo. Quero que seja um almoço especial. Especial. A palavra saía de sua boca com um peso duplo. Para eles, significaria uma reunião feliz. Para ela, significaria o fim. Ou o começo. No sábado, ela foi ao mercado. Comprou os melhores ingredientes para o prato principal. Uma leitoa assada. A favorita de Joaquim. A ironia da escolha não lhe escapou. Ela compraria a melhor carne. Usaria os melhores temperos. Assaria a leitoa à perfeição. Seria a última ceia daquela farsa familiar. E ela faria questão de que fosse memorável. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores do supermercado, encontrou uma vizinha, Dona Elvira, uma senhora faladeira, que sabia da vida de todo o bairro. Josefina, minha querida, que bom te ver. Vai ter festa em casa? Perguntou ela, curiosa, ao ver o carrinho cheio. Apenas um almoço em família no domingo, Elvira, respondeu Josefina com um sorriso sereno. Ah, que maravilha! Você e o seu Joaquim são um exemplo, viu? 45 anos juntos, nos dias de hoje. É uma bênção. Josefina apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. É verdade, Elvira. Uma bênção. A performance estava se tornando sua segunda natureza. Mas por dentro, a contagem regressiva para o domingo era um tambor constante, marcando o ritmo da sua ansiedade e da sua determinação. Faltava pouco. Muito pouco. Na tarde de sábado, enquanto os temperos marinavam a carne e o cheiro de alho e ervas se espalhava pela cozinha, a campainha tocou. Era Clara, sua vizinha da casa ao lado, e a única pessoa que ela podia chamar de amiga de verdade. Clara era viúva há 10 anos. Uma mulher de riso fácil, espírito independente, e uma língua afiada que não tolerava absurdos. Josefina, vim roubar um pouco de açúcar e fofoca, disse Clara, entrando na cozinha com a familiaridade de sempre. Que cheiro é esse? Vai casar o filho de novo? Josefina sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. É só o almoço de amanhã, a família vem toda. Clara pegou uma xícara no armário e se serviu de café. Ela observou Josefina por um momento, os olhos experientes notando algo diferente. Você está quieta, mais quieta que o normal. Aconteceu alguma coisa? O traste do Joaquim te aprontou alguma? Josefina hesitou. Ela não havia planejado contar a ninguém. Seu plano era um fardo solitário. Mas o olhar preocupado de Clara, a amizade sólida que as unia há mais de 30 anos, de repente pareceu um porto seguro. Ela precisava de uma testemunha. Precisava que alguém soubesse que ela não era louca, que sua decisão não era um capricho. Senta, Clara, disse Josefina, a voz baixa. Preciso te contar uma coisa, e preciso que você guarde segredo até amanhã. Clara sentou-se, a expressão brincalhona substituída por uma seriedade atenta. Josefina respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a madrugada, sobre a voz melosa na garagem, sobre a frase cruel que ele lhe atirou. Contou sobre o celular, a senha, as mensagens. Contou sobre o meu girassol, as fotos, os planos, as ofensas. Enquanto falava, a barragem de sua compostura se rompeu. As lágrimas que segurara por dias finalmente vieram, silenciosas e pesadas. Clara ouviu tudo sem interromper, a mão dela pousada sobre a de Josefina na mesa da cozinha. Quando Josefina terminou, o silêncio pairou entre elas, denso de dor e cumplicidade. Aquele canalha, sussurrou Clara, a voz carregada de fúria. Eu sempre soube. Sempre te disse que esse homem não te merecia, Josefina. Mas nunca imaginei que a canalice era desse tamanho. O pior não é a traição, Clara. É a humilhação. É ele me chamar de a patroa para ela. É viver essa mentira na minha cara, achando que eu sou uma idiota. E o que você vai fazer? Perguntou Clara, já sabendo que a amiga não era mais a mesma mulher que se calava. Josefina secou os olhos com as costas da mão e seu olhar se tornou duro como aço. Amanhã, no almoço, na frente dos nossos filhos e netos. Eu vou contar tudo. Vou mostrar as provas. Clara arregalou os olhos. Josefina, isso vai ser uma bomba atômica. Eu sei, respondeu Josefina com uma calma assustadora. Mas estou cansada de viver nos escombros. Se for para tudo explodir, que seja de uma vez por todas.
Eu não aguento mais um dia de silêncio. Clara a encarou por um longo momento. E então, um sorriso lento e orgulhoso se espalhou por seu rosto. Sabe de uma coisa? Eu sempre esperei por este dia. Sempre soube que dentro dessa casca de paciência existia uma leoa. Faça o que você tem que fazer, minha amiga. E se precisar de alguém para segurar a sua mão, ou para xingar aquele desgraçado em 7 línguas diferentes, é só me chamar. Eu pulo o muro. O apoio de Clara foi como um bálsamo. Saber que não estava completamente sozinha deu a Josefina a força que faltava. Elas ficaram ali, na cozinha cheirosa. 2 mulheres que a vida ensinara a serem fortes, compartilhando um segredo que estava prestes a mudar tudo. A vingança de Josefina não era mais solitária. Agora tinha uma testemunha, uma cúmplice, uma prova de que sua dor era real e sua luta, justa. O sol do domingo nasceu tingindo o céu de 7 lagoas com tons de laranja e rosa, uma beleza que parecia zombar da tempestade que se formava dentro da casa dos Duarte. Josefina acordou antes do galo cantar. Ela não dormira, apenas repousara o corpo, enquanto a mente ensaiava cada passo, cada palavra, cada possível reação. A cozinha se tornou seu quartel-general. Ela vestiu seu avental mais antigo, manchado de histórias e temperos, e começou os preparativos para o almoço. Havia um método em sua atividade, uma precisão que a mantinha focada e afastava o pânico. Cada batata descascada, cada cebola picada, cada ramo de alecrim debulhado, era um pequeno ato de controle em um dia que prometia o caos. Ela colocou a leitoa no forno. O cheiro que logo começou a se espalhar pela casa era o aroma da tradição, dos domingos felizes da infância de seus filhos, das celebrações em família. Hoje, porém, aquele cheiro tinha um toque fúnebre. Era o perfume da última ceia da família Duarte, como ela era conhecida. Joaquim desceu as escadas por volta das 9 horas, já vestido com sua melhor camisa polo. Ele farejou o ar com apreciação. O cheiro está bom. Caprichou hoje, hein, velha? O apelido, que antes ela aceitava com um sorriso resignado, hoje soou como um arranhão em sua alma. Ela apenas assentiu, sem se virar do fogão onde preparava o arroz. É para os nossos filhos, respondeu a voz neutra. Enquanto ele lia o jornal na sala, completamente alheio à tensão que eletrificava o ar, Josefina arrumava a mesa de jantar. Ela usou a melhor toalha, a de linho branco bordada por sua avó. Colocou os pratos de porcelana, os talheres de prata que só eram usados em ocasiões especiais. No centro, um arranjo de flores colhidas de seu próprio jardim. A mesa estava impecável, uma obra de arte da domesticidade, uma armadilha lindamente montada. Ela verificou seu celular uma última vez. As fotos das mensagens estavam salvas em uma pasta separada, de fácil acesso. O aparelho estava totalmente carregado. Ela o colocou no bolso do avental, sentindo seu peso contra sua coxa. Uma arma fria e pronta para ser usada. O plano, agora totalmente claro em sua mente, era este. Ela os deixaria chegar, comer, beber. Deixaria a conversa fluir, o clima de festa se instalar. Esperaria pelo momento após o prato principal, antes da sobremesa, quando todos estivessem relaxados e satisfeitos. Seria então, no auge da satisfação e da normalidade, que ela daria o golpe. Este era o ponto crucial, a metade exata de sua jornada que começara naquela madrugada. Tudo antes fora preparação, investigação, a construção silenciosa de sua coragem. Tudo o que viria depois seria a consequência, a explosão, a reconstrução. Este almoço era a dobradiça sobre a qual sua vida inteira iria girar. Ela olhou para o seu reflexo no vidro do armário da cozinha. A mulher que a encarava parecia cansada, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Não havia mais medo, apenas uma sensação de inevitabilidade. O roteiro estava escrito. Os atores estavam a caminho. A cortina estava prestes a se abrir para o último ato. A noite de sábado fora a mais longa de todas. Joaquim, fiel ao seu álibi de sinuca com os rapazes, chegou tarde, passando silenciosamente pelo quarto para não acordá-la. Josefina, de olhos fechados na escuridão, ouviu cada passo, cada rangido da porta do armário, o suspiro cansado dele ao se deitar na beirada oposta da cama. O abismo entre eles nunca pareceu tão vasto. Ela sentiu o cheiro fraco e adocicado de um perfume que não era o dela.
um fantasma aromático que se misturou ao cheiro de naftalina do quarto. Não sentiu ciúmes. Sentiu apenas uma confirmação fria, a peça final se encaixando no lugar. Sozinha em seus pensamentos, ela viajou de volta no tempo. Lembrou-se de si mesma jovem, cheia de sonhos que iam além de casar e ter filhos. Queria viajar, conhecer o mar. Joaquim sempre dizia: praia é coisa de rico, Josefina, e dá um trabalho. Areia para todo lado. E o sonho do mar foi se tornando uma poça d'água, até secar completamente. Ela se lembrou de seu talento para o desenho. Rascunhava modelos de vestidos em cadernos velhos, criações que borbulhavam em sua mente. Perda de tempo, ele decretara. Se concentre nas costuras que dão dinheiro. E os cadernos foram guardados, as ideias silenciadas. Sua vida inteira fora uma série de pequenas rendições, de sonhos adiados em nome de uma paz que nunca existiu de verdade. Era uma paz fabricada, a paz da ausência de conflito, mantida às custas de sua própria voz. E por quê? Pelo medo da solidão? Pela vergonha do fracasso? Pelo que os vizinhos diriam? Naquela noite, na quietude de seu quarto, ela percebeu que já estava sozinha há muito tempo. A solidão a dois era a mais cruel de todas. E o fracasso não seria se separar, mas continuar vivendo aquela mentira até o último de seus dias. Quanto aos vizinhos, que dissessem o que quisessem, pela primeira vez em sua vida, a opinião alheia parecia um ruído distante e insignificante. Levantou-se e foi até sua sala de costura. A lua cheia entrava pela janela, banhando os rolos de tecido e os carretéis de linha em uma luz prateada. Aquele pequeno espaço era o único lugar na casa que era verdadeiramente seu. Ali, ela não era a esposa de Joaquim, ou a mãe de seus filhos. Era a Josefina costureira, a artesã, a criadora. Era ali que sua identidade resistia, teimosa como uma linha forte que se recusa a arrebentar. Ela tocou em sua velha máquina Singer, o metal frio sob seus dedos. Aquela máquina fora sua terapeuta, sua companheira, ouvira seus desabafos silenciosos, absorvera suas lágrimas, transformara sua dor em algo belo e útil. E foi ali, naquele refúgio, que sua resolução se tornou inabalável. O que ela faria no domingo não era apenas por ela. Era pela jovem que sonhava com o mar. Era pela artista que desenhava vestidos em segredo. Era por todas as versões de si mesma que ela havia silenciado ao longo dos anos. Ela voltou para a cama pouco antes do amanhecer. Joaquim ressonava suavemente. Um som que por décadas a irritara, e agora lhe era indiferente. Ela o olhou na penumbra. Não via mais o homem que amara, ou o pai de seus filhos. Via um estranho. Um homem que construíra um castelo de mentiras e a colocara no porão. E ela, a prisioneira, estava finalmente prestes a encontrar a chave. Ao meio-dia, a casa começou a se encher de vida e de vozes. A primeira a chegar foi Sofia, com seu marido, Ricardo, e o filho, Lucas, de 10 anos. Mãe, que cheiro maravilhoso, bênção, disse Sofia, abraçando Josefina com força. Ricardo cumprimentou a sogra com um beijo no rosto. Dona Josefina, cada dia mais caprichosa. Josefina sorriu, o gesto automático, mas os olhos atentos. Ela observou a interação de sua filha com o pai. Joaquim abriu um sorriso largo, abraçou Sofia e pegou o neto no colo. E aí, campeão? Veio ver o vovô? Lucas riu, feliz da vida. A cena era perfeita. Um retrato de família de comercial de margarina. Uma farsa bem ensaiada. Logo depois, chegou Marcos, o filho mais velho, com a esposa, Cláudia, e a filha adolescente, Mariana. Marcos era mais parecido com o pai. Pragmático, um pouco turrão, mas com um bom coração que Josefina sabia que existia sob a casca. E aí, pai? E aí, mãe? Ele disse, distribuindo cumprimentos. Cláudia, sempre mais expansiva, abraçou Josefina. Sogra, a senhora não existe. A casa está um brinco, a comida com um cheiro que alimenta a alma. A família estava completa. As vozes se misturavam na sala. As crianças corriam para o quintal para ver o pé de jabuticaba. Os adultos se acomodavam com copos de cerveja e refrigerante. Joaquim era o centro das atenções. Como sempre, contava uma piada, perguntava sobre o trabalho de Marcos,
Elogiava o novo corte de cabelo de Sofia. Ele era o anfitrião perfeito, o patriarca benevolente. Josefina se movia entre a cozinha e a sala, servindo petiscos, verificando o forno, garantindo que todos estivessem confortáveis. Cada sorriso que ela dava, cada "está tudo bem, meu filho", que ela dizia, era uma linha no roteiro que ela seguia à risca. Por dentro, seu coração batia num ritmo descompassado. Ela observava as faces de seus filhos, de seus netos, amava-os com uma intensidade que chegava a doer, e sabia que em poucas horas seus mundos seriam virados de cabeça para baixo. Uma parte dela se sentia culpada por isso, por destruir a imagem que eles tinham do pai, do avô. Mas outra parte, a parte que se tornara mais forte naquela semana, sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a mentira confortável. Eles mereciam saber com quem estavam lidando. Sofia, que tanto admirava o casamento sólido dos pais. Marcos, que via no pai um modelo de homem de família. Eles precisavam saber que o pedestal sobre o qual colocaram Joaquim era feito de barro. Ela cruzou o olhar com o marido por um instante. Ele ergueu o copo de cerveja em sua direção. Um brinde silencioso. Um gesto de "bom trabalho, mulher". Ela sustentou o olhar, o rosto impassível, e então se virou para a cozinha. O tempo estava se esgotando. O ato de abertura estava chegando ao fim. O almoço foi servido. A leitoa, dourada e crocante, foi colocada no centro da mesa, cercada por travessas de arroz, farofa, salada de maionese e couve refogada. O som das conversas diminuiu, substituído pelo tilintar dos talheres nos pratos e por elogios à comida. "Mãe, isso aqui está divino", disse Marcos de boca cheia. "Ninguém faz uma leitoa como a senhora." "É verdade, vovó, está uma delícia", concordou Mariana, a neta. Joaquim, sentado na cabeceira da mesa, parecia inflar de orgulho, como se os elogios fossem para ele. "Eu sempre digo", ele começou, com sua voz de autoridade, "a Josefina pode ter os defeitos dela, mas na cozinha é nota 10. É por isso que o casamento dura, né? Um homem precisa ser bem tratado no estômago." Ele riu, e os outros riram com ele, por hábito. Josefina, sentada na outra ponta da mesa, sentiu a bile subir. Os defeitos dela. Mesmo no elogio, ele encontrava uma forma de diminuí-la. Ela continuou comendo em silêncio. Pequenas garfadas, o estômago revirado. Observava-o, estudava-o, a forma como ele gesticulava, como ria alto demais de suas próprias piadas, como interrompia os outros para impor sua opinião. Era um desempenho. Ele estava representando o papel de sua vida, o do chefe da família Duarte. A conversa fluiu para o futebol, para a política, para os problemas da escola das crianças. Joaquim dominava todos os assuntos. Dava conselhos não solicitados a Ricardo sobre como investir dinheiro, criticava as amizades de sua neta Mariana, contava histórias exageradas sobre sua juventude na fábrica. Ninguém o contestava. Era o jeito de Joaquim. Josefina notou os pequenos sinais que antes ignorava. O olhar de enfado de sua nora Cláudia quando Joaquim a interrompeu. A forma como Sofia se encolhia ligeiramente quando o pai levantava a voz. O suspiro quase imperceptível de Marcos quando o pai começou mais uma de suas longas histórias repetidas. Eles também estavam atuando. Todos eles. Mantendo a paz, evitando o confronto. A família Duarte não era uma família. Era um acordo de não agressão. E Joaquim era o ditador benevolente que ninguém ousava desafiar. Ela sentia o celular no bolso do avental. Era um peso, uma promessa. O tempo passava, e com ele, sua ansiedade crescia. Tinha que ser no momento certo, não muito cedo, para não parecer um surto, não muito tarde, para que o impacto não se perdesse. Quando os pratos principais foram terminados e as travessas estavam quase vazias, Sofia se levantou. "Bom, pessoal, quem vai querer a sobremesa que eu trouxe? É um pudim de leite condensado que... Agora", pensou Josefina. "É agora." Ela pigarreou, um som baixo, mas que pareceu ecoar no pequeno silêncio que se instalou. Todos os olhares se viraram para ela. Era raro que Josefina tomasse a iniciativa de falar durante os almoços. Antes da sobremesa, ela começou, a voz surpreendentemente firme. "Eu gostaria de dizer algumas palavras." Joaquim a olhou com uma mistura de surpresa e condescendência. "E
Lá vem discurso. Foi o vinho que subiu a cabeça, Josefina? Ela o ignorou. Seus olhos passaram por cada um de seus filhos, de seus netos, antes de se fixarem novamente em seu marido. A máscara do patriarca estava prestes a cair, e o chão sob seus pés, prestes a se abrir. A mesa, antes um símbolo de união e fartura, transformou-se subitamente num tribunal. Os restos da refeição, os guardanapos amassados, os copos meio vazios, tudo parecia parte de uma cena de crime emocional prestes a ser revelada. O silêncio que se seguiu à fala de Josefina foi denso, carregado de uma expectativa incômoda. As crianças, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, pararam de rir. Mariana olhou do avô para a avó, confusa. Lucas, o mais novo, buscou a mão de sua mãe, Sofia. Josefina respirou fundo, o ar parecendo pesado em seus pulmões. Nós estamos aqui hoje, celebrando a família, e eu acho que, depois de tantos anos, é hora de celebrarmos a verdade também. Joaquim riu, um som nervoso e desdenhoso. Que verdade, mulher? Deixa de melodrama e vamos comer o pudim da Sofia. Ele tentava retomar o controle, diminuir o momento, transformá-lo em mais uma das esquisitices de sua esposa. Mas Josefina não se deixou abalar. Ela lentamente tirou o celular do bolso do avental. O gesto foi deliberado, cheio de um significado que só ela e, em breve, todos os outros entenderiam. Colocou o aparelho sobre a toalha de linho branco, a tela escura refletindo as luzes da sala. Eu quero que vocês conheçam uma pessoa. Ela continuou, a voz calma, quase didática. O nome dela, ou pelo menos o apelido que o seu pai e avô deu a ela, é Meu Girassol. O nome pairou no ar, estranho e deslocado. Marcos franziu a testa. Mãe, do que a senhora está falando? Sofia olhou para o pai, que de repente ficara pálido. O sorriso desaparecera de seu rosto, substituído por uma máscara de fúria contida. Josefina, pare com isso agora. Ele sibilou, a voz baixa e ameaçadora. Não, Joaquim, eu não vou parar. Ela respondeu, e pela primeira vez na vida, olhou-o de igual para igual, sem medo. Eu passei 45 anos parando, calando, engolindo. Hoje vocês todos vão me escutar. Com o dedo indicador, ela tocou a tela do celular, que se iluminou. Abriu a galeria de fotos. A primeira imagem que apareceu, ampliada para que todos pudessem ver, era uma captura de tela da conversa. No topo, o nome Meu Girassol e um coração. Abaixo, a mensagem de Joaquim. A patroa tá roncando aqui. Mal sabe ela que meu pensamento voa para longe, para você. Um suspiro coletivo percorreu a mesa. Sofia levou a mão à boca, os olhos arregalados em choque. Marcos olhou da tela do celular para o rosto do pai, a incredulidade se transformando em nojo. Cláudia e Ricardo se entreolharam, constrangidos e horrorizados. Mãe, sussurrou Sofia, a voz embargada. Tem mais, disse Josefina, a voz fria como gelo. Ela passou para a foto seguinte, a imagem da mulher loira na cachoeira. Esta é a cachoeira de Congonhas, não é, Joaquim? O lugar para onde você foi naquela pescaria com os compadres no nosso aniversário de 43 anos de casamento. Ela continuou a passar as fotos, uma a uma. Mensagens de amor, planos de viagem, críticas a ela, a sua comida, a sua inteligência. Cada imagem era um golpe, um martelo quebrando a estátua do patriarca perfeito. A sala de jantar, antes cheia de conversas, agora era preenchida apenas pelo som dos cliques suaves na tela do celular e pela respiração pesada de todos. A verdade estava servida, e era o prato mais amargo que aquela família já provara. Chega! Bradou Joaquim, batendo com o punho na mesa. Os pratos e talheres tremeram. Sua voz, agora um trovão, tentava desesperadamente abafar a verdade exposta. Você ficou louca, Josefina, invadindo minha privacidade, mostrando mentiras para os nossos filhos. Ele se levantou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Tentou pegar o celular da mão dela, mas Josefina foi mais rápida. Puxou o aparelho para junto de si, protegendo-o como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era a sua libertação. Mentiras, Joaquim? Ela perguntou, levantando-se também. Agora, estavam frente a frente. Os dois chefes da família em lados opostos de um campo de batalha. A voz dela não era mais calma. Havia nela a força de décadas de dor reprimida.
Então me diga que é mentira a sua voz na garagem, às 4 da manhã da última segunda-feira, dizendo para essa mulher que me traiu. Me diga que é mentira você me dizer na minha cara que se eu não quero, tem quem queira. A frase, a mesma frase que a despedaçara, agora foi dita em voz alta, para que todos ouvissem. Foi a estocada final. A confissão que ele não podia negar. O silêncio que se seguiu foi absoluto e devastador. Sofia começou a chorar, um choro baixo e sofrido. Marcos, que até então parecia paralisado, levantou-se lentamente, os olhos fixos no pai. Pai, é verdade? Ele perguntou, a voz rouca, a pergunta soando mais como uma súplica para que ele negasse. Joaquim olhou para o rosto de seus filhos, buscando um aliado, um resquício de lealdade, mas só encontrou decepção e repulsa. O mundo dele, o mundo onde ele era o rei incontestável, estava desmoronando ao seu redor. Sua raiva se transformou em pânico. Isso é culpa dela, ele gritou, apontando o dedo trêmulo para Josefina. Essa mulher me abandonou há anos. Vive nesse mundo dela com essas costuras. Nunca me deu atenção. Nunca foi uma companheira de verdade. Era a cartada final do manipulador. A culpa da vítima. Mas não funcionou. Atenção? Retrucou Josefina, a voz subindo de tom pela primeira vez. Eu te dei a minha vida, Joaquim. Lavei suas roupas sujas, criei seus filhos, administrei sua casa, remendei suas grosserias para que os outros não vissem o homem que você realmente é. Enquanto você procurava atenção fora, eu estava aqui, segurando as pontas da mentira que você chama de família. Eu não te abandonei. Eu te servi, e o seu pagamento foi me chamar de patroa pelas costas. Cada palavra era um golpe certeiro. Sofia se levantou e foi para o lado da mãe, abraçando-a. Chega, pai. Pelo amor de Deus, chega. Marcos deu um passo à frente, o corpo tenso. Eu não acredito no que estou ouvindo. Eu não acredito que o senhor teve a coragem de fazer isso com a minha mãe, com a gente. Joaquim olhou ao redor, para os rostos de seus filhos, noras, netos. Não havia mais admiração, nem respeito. Apenas um abismo de vergonha. A máscara do patriarca não apenas caíra. Fora estilhaçada em 1000 pedaços no chão daquela sala de jantar. Ele estava nu, exposto, derrotado por uma mulher que ele considerava fraca e insignificante. O silêncio e a paciência de Josefina não eram fraqueza. Eram uma represa acumulando força. E a represa acabara de romper. O confronto deixou um vácuo. Joaquim, despojado de sua autoridade e de sua dignidade, ficou parado por um momento, o ar saindo de seus pulmões como um balão furado. Seus olhos faiscavam, mas a arrogância dera lugar a um desespero patético. Ele olhou para Josefina, para Sofia que a amparava, para Marcos que o encarava com uma frieza que ele nunca vira no filho. Não havia mais nada a ser dito. Sua defesa se esgotara em acusações vazias. Com um grunhido de animal ferido, ele se virou, pegou as chaves do carro sobre o aparador e marchou em direção à porta. Ninguém tentou impedi-lo. Ninguém disse uma palavra. A porta da frente bateu com uma força que fez os vidros da janela vibrarem. O som do motor do carro cantando pneus na rua foi a pontuação final de sua saída humilhante. A sala de jantar ficou em silêncio, exceto pelos soluços de Sofia. O almoço festivo se transformara em um velório. Ricardo, o genro, levantou-se e foi até a janela, como se para confirmar que Joaquim realmente havia partido. Cláudia, a nora, começou a recolher os pratos das crianças, um gesto automático para preencher o vazio constrangedor. Marcos sentou-se novamente, pesadamente, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei o que dizer, mãe. Me perdoa. A gente nunca viu. Josefina, ainda abraçada à filha, afagou os cabelos de Sofia. Não é sua culpa, meu filho. Nem sua, minha filha. Ele era bom em esconder. E eu era boa em não querer ver. Sofia se afastou um pouco, os olhos vermelhos e inchados. Como a senhora aguentou isso, mãe? Por tanto tempo? Eu achava que era o certo a fazer. Respondeu Josefina, a voz cansada, mas clara. Achava que manter a família unida era a coisa mais importante. Hoje eu entendi que uma família baseada em mentiras não é uma família, é uma prisão. Mariana, a neta adolescente, que assistira a tudo em silêncio chocado, aproximou-se da avó. Havia uma nova admiração em seu olhar. Vó, a senhora foi muito corajosa. Aquelas simples palavras, vindas da neta,
Tocaram Josefina de uma forma profunda. Coragem. Ela nunca se considerara corajosa. Paciente, sim. Resignada, com certeza. Mas corajosa? Talvez fosse. A coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele. A família permaneceu ali por mais um tempo, conversando em voz baixa, processando o terremoto que abalara suas fundações. Havia muitas perguntas, muita dor, muita confusão. O pai e avô que eles conheciam era uma fraude. A dinâmica familiar, que eles aceitavam como normal, revelou-se tóxica. As réplicas do confronto daquele dia seriam sentidas por muito tempo, em cada um deles. Mas em meio à destruição, algo novo começava a brotar. Uma honestidade brutal. Um realinhamento de lealdades. Sofia e Marcos olhavam para a mãe não mais com a condescendência carinhosa que davam a uma velhinha frágil, mas com um respeito recém-descoberto. Eles estavam vendo pela primeira vez a mulher de aço que existia por baixo da costureira silenciosa. A matriarca da família Duarte não era quem ocupava a cabeceira da mesa. Era a mulher que, com a força silenciosa da verdade, acabara de reivindicar seu lugar. A partida de Joaquim foi definitiva. Ele não ligou. Não mandou recado. Simplesmente desapareceu por alguns dias, que se transformaram em uma semana. Mais tarde, Josefina soube por meio de Marcos, que o localizou a contragosto, que ele estava morando temporariamente na casa da mulher a quem chamava de Meu Girassol. A ponte estava queimada. Não havia caminho de volta. A casa, que por tantos anos parecera pequena e sufocante sob a presença dominadora de Joaquim, agora parecia vasta e silenciosa. Nos primeiros dias, o silêncio era estranho, quase ameaçador. Josefina se pegava esperando o som do carro dele na garagem, o barulho da televisão alta, o resmungo de suas reclamações. Mas nada vinha. Gradualmente, o silêncio começou a mudar de significado. Deixou de ser ausência para se tornar presença. A presença da paz, a presença da liberdade. Ela podia ouvir seus próprios pensamentos com clareza. Podia ouvir o canto dos pássaros no quintal, o zumbido de sua máquina de costura, a música suave que ela agora colocava para tocar no rádio da cozinha. Seus filhos foram seu suporte. Sofia ligava todos os dias. Marcos passava em sua casa depois do trabalho, trazendo pão fresco, perguntando se ela precisava de algo. Eles a trataram com um cuidado e um respeito que eram novos. Não havia mais a dinâmica do pai que mandava e da mãe que obedecia. Agora, havia uma mãe que eles admiravam e queriam proteger. Com a ajuda de Sofia, que tinha uma amiga advogada, Josefina deu entrada no pedido de divórcio. O processo foi mais simples do que ela imaginava. Joaquim, talvez por vergonha ou por um raro lampejo de bom senso, não contestou. Concordou com a divisão dos bens, que se resumia à casa e ao carro. E foi com o carro que Josefina deu seu primeiro grande passo em direção à sua nova vida. Era o carro que Joaquim tanto amava, que lavava todo sábado com um zelo quase religioso, o carro que o levara para seus encontros secretos. Para Josefina, aquele veículo era um monumento à traição. "Mãe, a senhora vai ficar com o carro, né?" perguntou Marcos. "É seu por direito." "Não, meu filho", respondeu ela, com uma decisão que surpreendeu a todos. "Eu não quero esse carro. Ele não me serve. O que eu quero é outra coisa." Na semana seguinte, com a ajuda de Ricardo, seu genro, ela vendeu o carro. O dinheiro, depositado em sua recém-aberta conta bancária individual, pareceu-lhe o capital mais valioso do mundo. Não era apenas dinheiro. Era independência. Com uma parte do valor, ela fez algo que sonhara por décadas. Foi a uma loja especializada e comprou a melhor máquina de costura que seu dinheiro podia pagar. Uma máquina eletrônica, cheia de recursos, com um painel digital que a intimidou e a fascinou ao mesmo tempo. Era um salto da era mecânica para a moderna, um reflexo de sua própria transição. Ela chegou em casa com a caixa enorme e a instalou em sua sala de costura. A velha Singer foi limpa, lubrificada e colocada num canto, não como um objeto descartado, mas como uma relíquia, uma companheira de guerra que merecia uma aposentadoria honrosa. A nova máquina, branca e reluzente, representava o futuro. Representava a Josefina Costuras Finas, o sonho que ela desenterrou do fundo do baú. O espaço da casa estava sendo ressignificado. Onde antes havia a garagem do carro da traição, agora havia o capital para a liberdade.
Onde antes havia a sala do patriarca opressor, agora havia o silêncio criativo. A casa não era mais dele, era dela. A nova máquina de costura zumbia com uma suavidade que a antiga Singer nunca tivera. Josefina passou a primeira semana estudando o manual, assistindo a vídeos na internet com a ajuda de sua neta Mariana e aprendendo os segredos daquele novo equipamento. Foi um desafio, mas um desafio bem-vindo. Sua mente, antes ocupada em antecipar os humores de Joaquim, agora estava focada em aprender a fazer casas de botão automáticas e a programar pontos decorativos. Seu primeiro projeto na nova máquina não foi uma encomenda, foi algo para si mesma. Comprou um tecido de linho na cor azul do céu e decidiu fazer um vestido. Um vestido simples, elegante, com um corte que valorizava sua silhueta, algo que ela nunca ousara usar, pois Joaquim diria que era coisa de mocinha. Enquanto o tecido deslizava sob a agulha, ela sentia que não estava apenas costurando um vestido. Estava costurando sua nova identidade, ponto a ponto. Quando o vestido ficou pronto, ela o vestiu e se olhou no espelho. A mulher que a encarou de volta parecia diferente. Mais alta, mais ereta. O azul realçava o prateado de seus cabelos. Ela sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, gostou do que viu. Sua amiga Clara apareceu naquela tarde e a encontrou usando o vestido. Minha Nossa Senhora das Costureiras! Josefina, que espetáculo é esse? Exclamou Clara, rodando ao redor dela. Você está uma deusa. Foi você quem fez? Fui eu, disse Josefina, sentindo as bochechas corarem de um jeito que não acontecia há anos. Pois então você vai vestir isso agora mesmo e vai comigo tomar um sorvete na praça, decretou Clara. Ah, Clara, não sei. Na praça, a essa hora, sem não sei. Você passou a vida inteira dentro de casa. Está na hora de ver o sol. Vamos. Hesitante, Josefina foi. Sentada no banco da praça, tomando um sorvete de milho verde, ela se sentiu estranhamente visível. As pessoas passavam, cumprimentavam. Dona Elvira, a vizinha fofoqueira, quase caiu para trás ao vê-la ali, tão bem vestida, sem o marido a tiracolo. O divórcio já era o assunto do bairro, e Josefina sabia que era alvo de olhares e cochichos. Mas, para sua surpresa, não se importou. Deixou que olhassem. Ela não tinha mais nada a esconder. Naquela semana, uma antiga cliente a procurou. Precisava de um vestido para o casamento da filha. Dona Josefina, quero algo especial, elegante. Josefina sentiu uma onda de inspiração. Pela primeira vez, ela não se limitou a copiar um modelo de revista. Ela conversou com a cliente, entendeu seu estilo, desenhou um croquis em um de seus cadernos redescobertos. Usando sua nova máquina e sua velha sabedoria, ela criou uma peça única. Quando a cliente provou o vestido, seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Josefina, está perfeito. É mais bonito do que eu imaginei. A notícia do vestido de casamento da Dona Josefina se espalhou. Outras encomendas começaram a chegar. Mulheres que antes só a procuravam para bainhas e concertos, agora queriam aquela sua criação. O zumbido da máquina de costura se tornou a trilha sonora constante de sua casa. O pequeno cômodo nos fundos já não era suficiente. Ela começou a sonhar em transformar a antiga sala de estar de Joaquim, a sala da televisão e do futebol, em seu ateliê. O primeiro ponto de sua nova vida havia sido dado, e a costura, antes um refúgio, agora se tornara sua passarela para o mundo. Passaram-se 6 meses. A casa no bairro de Fátima já não era a mesma. A sala de estar, antes dominada por uma poltrona de couro gasta e pelo cheiro de mofo, fora transformada. As paredes foram pintadas de um branco luminoso. A velha poltrona fora doada. No lugar, entraram uma grande mesa de corte, manequins de costura e prateleiras coloridas repletas de rolos de tecido e caixas de aviamentos. Na janela que dava para a rua, uma placa de madeira, entalhada com capricho por seu genro Ricardo, anunciava em letras elegantes: Ateliê Dona Josefina, costura e criação. O sonho, antes guardado em um caderno empoeirado, tornara-se realidade, e era mais bem-sucedido do que ela jamais imaginara. Josefina não era mais apenas a costureira do bairro que fazia concertos. Ela se tornara uma artesã respeitada. Sua fama se baseava não apenas na qualidade de seu trabalho, mas na sua sensibilidade. Ela não vendia apenas roupas.
Ela oferecia autoestima. Ouvia as histórias de suas clientes, entendia suas inseguranças e criava peças que as faziam se sentir bonitas e confiantes. Seu ateliê virou um ponto de encontro. Mulheres de todas as idades apareciam, muitas vezes com a desculpa de uma pequena encomenda, mas, na verdade, buscando um espaço de acolhimento. Ali, entre fitas métricas e alfinetes, elas compartilhavam histórias, desabafavam sobre casamentos difíceis, sobre filhos problemáticos, sobre sonhos adiados. Josefina, com sua sabedoria tranquila, tornara-se uma confidente. A mulher que passara a vida engolindo o choro, agora oferecia o ombro para outras mulheres chorarem. Sua relação com a família também se aprofundou. Mariana, a neta, passava todas as tardes depois da escola no ateliê. Fascinada pelo trabalho da avó, começou a aprender a costurar e a desenhar. Tinha um talento nato. Josefina via na neta o reflexo da jovem que ela mesma fora, e se enchia de orgulho ao incentivá-la a seguir seus sonhos sem medo. Marcos e Sofia, livres da sombra opressora do pai, pareciam mais leves. A dinâmica entre eles e a mãe mudou para uma parceria de adultos. Eles a ajudavam com as finanças do ateliê, com as compras de material, e a cada conquista dela, celebravam como se fosse deles. O terremoto do almoço de domingo havia quebrado a velha estrutura familiar, mas nos escombros, eles estavam construindo algo novo, mais forte e mais verdadeiro. Certo dia, Josefina estava ajustando a bainha de um vestido em uma cliente, quando viu, pelo vidro da janela, a figura de Joaquim passando do outro lado da rua. Ele andava mais curvado, os ombros caídos. Parecia mais velho, menor. Ele olhou para a casa, para a nova placa na janela, e seu rosto se contorceu em uma expressão que Josefina não soube decifrar. Era mágoa? Arrependimento? Inveja? Ele não atravessou a rua. Apenas seguiu seu caminho e desapareceu na esquina. Josefina não sentiu nada. Nem raiva, nem pena, nem tristeza. Apenas uma vasta e serena indiferença. Ele era um fantasma de um passado que já não lhe pertencia. Seu presente era ali, naquele ateliê ensolarado, cercada por tecidos, linhas, e pela admiração de pessoas que a viam por quem ela realmente era. A maior traição dele fora, ironicamente, sua maior libertação. Ele a apagara de sua vida paralela, e ao fazer isso, permitira que ela finalmente começasse a escrever sua própria história. 1 ano se passou. A primavera chegou a 7 Lagoas, enchendo o quintal de Josefina com o perfume das flores e o zumbido das abelhas no pé de jabuticaba carregado. O ateliê Dona Josefina prosperava. Ela agora tinha uma jovem ajudante, uma moça do bairro, para dar conta de tantas encomendas. Naquela tarde de sábado, a luz dourada do sol entrava pelas janelas do ateliê, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Josefina estava sentada em frente à sua máquina, não trabalhando em uma encomenda, mas em um projeto pessoal. Estava fazendo uma colcha de retalhos. Cada pedaço de tecido era uma memória. Um retalho do primeiro vestido que fez para Sofia. Um pedaço da camisa xadrez que Marcos usou em sua primeira festa junina. Um retalho do tecido azul celeste de seu próprio vestido da liberdade. Ela unia os pedaços, um a um, com pontos firmes e precisos. Não estava apenas costurando o tecido. Estava costurando sua vida, juntando os pedaços bons, os ruins, os coloridos e os desbotados, e transformando tudo em algo novo, belo e coeso. Mariana estava sentada ao seu lado, desenhando em um caderno. Vó, você acha que esse modelo ficaria bom com uma gola diferente? Ela perguntou, mostrando o croquis. Josefina olhou o desenho, os olhos brilhando de orgulho. Está lindo, minha neta. Mas o que você acha? A criação é sua. A voz mais importante é a sua. Mariana sorriu. Um sorriso de confiança que Josefina levara 72 anos para encontrar em si mesma. O sino da porta do ateliê tocou. Era Sofia, chegando com um bolo de fubá quentinho. Vinha atrapalhar as artistas, ela disse rindo. As 3 se sentaram em um pequeno sofá no canto do ateliê, comendo bolo e conversando. O ambiente era de uma paz e de um amor tão palpáveis que o coração de Josefina se encheu de gratidão. Ela olhou ao redor, para o seu ateliê, seu sonho realizado, para sua filha e sua neta, o legado de sua força. Ela percebeu que a felicidade não era a ausência de cicatrizes. As cicatrizes de seu casamento ainda estavam lá, mas não doíam mais. Eram apenas marcas,
lembretes do caminho que percorrera. A verdadeira felicidade era a capacidade de pegar os retalhos de uma vida e costurá-los em um futuro de sua própria escolha. Aos 73 anos, Josefina Duarte era finalmente a protagonista de sua própria história. Ela não era mais a sombra de ninguém. Era Dona Josefina da Costura, a mulher que transformou dor em beleza, silêncio em criação. E sua maior obra-prima não era um vestido ou uma colcha, mas a própria vida que ela, com coragem e linha, havia recosturado. A história de Josefina nos mostra que a linha da vida pode ser recosturada em qualquer idade, que nunca é tarde para dar o primeiro ponto em direção a quem realmente somos. Se a jornada dela tocou seu coração, se você acredita no poder de se reinventar e de encontrar sua própria voz, inscreva-se no canal para mais narrativas de força e superação como esta. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que talvez precisem ouvi-la. E comente abaixo. O que a coragem de Josefina te inspirou a fazer? Sua voz e sua história também fazem parte da nossa grande e bela tapeçaria.